Olá, sejam bem-vindos a mais um Koinonia Play. Eu sou o pastor Daniel e trago uma palavra de Deus para a sua vida. Mas antes de partirmos para a palavra de Deus, quero te convidar a orarmos juntos por aqueles que são nossos irmãos e por todo mundo têm sido perseguidos por amar a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por esse dia de hoje, que nós estamos ouvindo falar mais uma vez sobre os nossos irmãos perseguidos. Te peço que o Senhor coloque nos nossos corações todos os dias o peso de orarmos uns pelos outros, o desejo de orarmos e intercedermos uns pelos outros. Eu te peço em teu nome, Senhor. Revela-te a cada um dos nossos irmãos. Dá a eles a capacidade de serem corajosos, intrépidos no falar, no viver, no ser Cristo, até os confins da terra. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos seus corações, dê a eles força para viver todas as circunstâncias, todas as dificuldades, para que eles sintam a graça e o amor de Cristo. E em tudo, Senhor, o Senhor seja glorificado. Oramos também pela nossa nação, pelo Brasil, que o Senhor fale aos nossos corações, nós que somos igreja de Cristo, espalhada por essa nação. Te pedimos que o Senhor levante uma igreja santa, pura, ataviada, pronta, preparada para viver o Evangelho. Que verdadeiramente o Senhor seja engrandecido e glorificado no meio da tua igreja. E por último, nós oramos por Jerusalém. Te pedimos, Senhor, que haja paz em Jerusalém. Nos muros de Jerusalém se ache paz. Oramos por Israel, Pai, que o Senhor seja glorificado, conhecido em Israel. Que o seu nome seja falado nas ruas de Jerusalém. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E se você quiser abençoar esse ministério, fique à vontade, dê segundo o seu coração. Pode usar essas informações que estão na tela para fazer qualquer tipo de transação bancária. Amém. Hoje nós falaremos sobre o rio de águas vivas, sobre encontrar a verdadeira água viva. Então, para começar, vamos ler lá no Antigo Testamento o profeta Jeremias, que fala lá em Jeremias 2, versículos 11 ao 13. Diz assim, Jeremias 2, 11 ao 13, houve alguma nação que trocasse os teus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, pois, nisto, os céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de vida, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Mais uma vez, dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Muito bem, a palavra de Deus está falando aqui de forma profética, como se fosse o próprio Deus falando para Israel de dois males que Israel fez. Eles abriram mão da fonte de águas vivas e eles cavaram poços que não retêm água, poços que têm água de chuva, que é uma água sazonal, mas logo seca e de nada presta. Apresenta-se aquela água rota, uma água podre, uma água que não tem valor, que ela se perde, que não serve para nada ao longo do tempo. Então nós vemos essa figura apresenta duas águas diferentes. E agora vamos então para o Novo Testamento, quando Jesus se apresenta àquela mulher samaritana. Muito conhecemos dessa história tão famosa. Lá em João, no capítulo 4, João, capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Aqui nós vemos um encontro onde Jesus estava com os seus discípulos de passagem por aquela cidade.
Jesus para nesse poço e os discípulos vão até a cidade, onde buscarão comida. Então, no momento de maior calor do dia, assim diz a palavra, essa mulher vem para retirar água do poço. Então ela vem se encontrar com Jesus, um encontro que ela não planejou fazer naquele dia. Ela, uma mulher que talvez por muitos anos evitou encontrar com outras pessoas da sua cidade. Nós vemos pela palavra de Deus que essa mulher, ela evitava encontrar com outras pessoas, pois se ela foi buscar água no meio do dia, certamente ela não queria encontrar com as outras mulheres, que pela cultura nós sabemos que iam numa hora mais fresca. Talvez antes mesmo do sol nascer, elas estavam indo lá buscar água para o funcionamento diário de suas casas. Então essa mulher, que não queria encontrar com outras mulheres da sua cidade, ela estava lá, no momento mais quente do dia, indo buscar água para o funcionamento da sua casa, mas mal sabia ela que lá estava esperando por ela a fonte de águas vivas. Veja que coisa maravilhosa, meu irmão. Aquela mulher que durante tantos anos viveu tanto sofrimento, nós vemos pela palavra de Deus, quando Jesus começa a conversar com ela, que ela deve ter tido uma vida realmente muito sofrida. Ela estava vivendo com um sexto homem, que nem sequer era marido dela, pois a palavra nos diz que o próprio Jesus revela que ela já teve 5 maridos, e esse com quem ela está hoje nem sequer é marido dela. Certamente essa mulher teve uma vida de muito sofrimento. Não sabemos quantas vezes ela talvez traiu ou foi traída, foi rejeitada, foi humilhada. Talvez entre os seus próprios familiares eles não a queiram mais. Com certeza dentro da sua cidade eles não a querem mais. Mas veja que essa mulher, apesar de tudo, permanece viva, permanece lutando. Mas ela evita outras pessoas, certamente. E é interessante que Jesus não veio em qualquer horário, mas no horário que essa mulher veio ao poço, Jesus veio ao encontro dela. De todas as mulheres que Jesus poderia ter encontrado, de todas as mulheres dignas, as mulheres que eram mulheres de oração, as grandes mulheres de Deus que haviam naquela terra, Jesus foi a um povo que não aceitava a lei de Deus da forma que os judeus aceitavam. Ele foi aos samaritanos. E dentre os samaritanos, Jesus foi aquela que talvez fosse a pior mulher da cidade. Vejam como Jesus se apresenta. Voltando à profecia de Jeremias, quando Deus fala de si mesmo, ele diz que ele é a fonte de águas vivas que o povo rejeitou e o povo edificou para si fontes que não guardam águas. Isso verdadeiramente fala sobre como o povo tem rejeitado a palavra de Deus e edifica para si mesmo cisternas que guardem palavras vindas de si mesmos. As tradições, a cultura, que são palavras totalmente passageiras, palavras que com o tempo elas se tornam estragadas, que não servem para a vida, mas levam somente para a morte. Quando Jesus chega, ele se apresenta como essa água viva para a mulher. E a mulher, sem entender, ela diz: Senhor, mas você não tem nada que buscar água no poço. O poço é fundo, você não vai conseguir. E Jesus, mais uma vez, ele reitera, ele vai tentando trazer essa mulher que ela chegue nessa conclusão de que ele traz uma água que ela não consegue trazer num poço. Jesus ali não está preocupado com a sua própria sede, apesar de que nós sabemos que ele está cansado e ele com o seu corpo ele sente fome, ele sente sede, mas ele está preocupado ali em sanar a sede daquela mulher. A única preocupação de Jesus por passar por aquela cidade era sanar a sede daquela mulher samaritana. Vejamos que Jesus, então, se apresenta continuamente a ela, falando: eu sou a água da vida, eu sou a água da vida, eu tenho algo para você. E depois de algum tempo, de várias discussões, até mesmo ela começa a querer falar teologia com Jesus, ela fala de um anseio do seu coração, como se Jesus fosse chegando cada vez mais profundo nas camadas da sua alma, trazendo tudo à tona, até que chega ali no versículo 25, que diz assim: eu sei
que o Messias, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou. Eu que falo contigo. Veja, meus irmãos, até esse momento, a mulher estava talvez até um pouco resistente, mesmo até que ela já havia reconhecido, vejo que o Senhor é um profeta, ela estava um pouco resistente à palavra de Jesus. Mas quando ela falou do Messias, eu imagino que os seus olhos tenham brilhado. Ela falou assim: eu sei que um dia virá o Messias. Era como nesse momento a sua sede virasse para outra coisa. Ela esquece das coisas materiais, ela esquece de tudo que ela estava falando antes. Ela disse: eu sei que quando ele vier, ele vai explicar tudo. Ele vai justificar todo o sofrimento. Ele vai explicar todas as nossas dúvidas, todos os nossos anseios. Essa mulher que falou por tantas coisas, passou pela adoração, falou sobre tantas coisas com Jesus. Nesse momento, ela simplesmente ansiava pelo Messias. Então, Jesus, pela primeira vez nos evangelhos, ele se revela de forma bem direta. Ele diz: eu sou, eu que falo contigo. Veja, essa revelação do eu sou encheu a vida daquela mulher de tal forma, quando os discípulos chegaram, ela nem sequer foi capaz de falar nada. Ela largou o seu cântaro de água e saiu correndo até a cidade. Ela revelou a todos os concidadãos dela, falou: vejam, existe um homem, um profeta, que tem revelado tudo que eu tenho feito e certamente esse é o Messias. Venham e vejam se ele é o Messias. Venham e experimentem. Veja que coisa maravilhosa, meu irmão. Essa mulher, com a sua simples pregação, foi capaz de trazer toda a cidade para vir até Cristo. Essa pregação dessa mulher, ela alcançou o profundo do coração de todos aqueles cidadãos. De forma que todos eles vieram e instigaram Jesus, que Jesus permanecesse na cidade por mais alguns dias. Acompanhe comigo aqui no versículo 39, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra que a mulher testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Veja, a palavra de Deus, a revelação do Cristo, aquela mulher a encheu de tal forma que ela virou uma palavra viva, como uma fonte de águas vivas, a jorrar essa palavra viva, um testemunho tão simples, mas foi capaz de arrastar uma cidade inteira. E cada um pôde testemunhar: agora já não cremos mais só pelo teu testemunho, mas porque nós viemos, nós provamos e nós testificamos que verdadeiramente esse é o Cristo. Mas, meus irmãos, eu quero levar vocês agora para Mateus no capítulo 16, pois vemos que existe algo a se temer, um temor sobre a revelação do Cristo. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15, diz assim: disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, Deus deu a Pedro uma revelação de quem Cristo é, essa revelação do eu sou. Tu és o Filho do Deus vivo. É uma revelação que veio e encheu ele de tal forma que o capacitou a testificar diante de todos os seus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre essa revelação o próprio Cristo disse: sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Veja, o nome de Pedro era Simão, porém Jesus o chamava de Pedro,
que significa pedra, ou Cefas. E esse mesmo Pedro, alguns versículos depois, no próprio capítulo 16, versículo 21, Jesus fala assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas cogitas daquelas que são dos homens. Veja, meu irmão, o mesmo Pedro, a mesma boca, mas revelações diferentes. Não quer dizer que a partir do momento que nós recebemos a revelação de Deus, nós que nos tornamos essa fonte, a jorrada, a fonte de água viva, não teremos ainda alguma fonte que é nossa. Assim como diz a palavra lá em Jeremias, nós temos que nos preencher da água da vida e temos que cancelar toda a fonte rota que está em nós, das coisas que cogitam, da mente que cogita das coisas dos homens. Nós temos que verdadeiramente, como diz o próprio Cristo, nós temos que cogitar das coisas de Deus, buscar nele a revelação de quem ele é. E isso nos capacitará a sermos testemunhas do seu amor, da sua graça, a sermos fonte de água viva a fluir das suas águas. Não busquemos cavar fontes rotas que são feitas pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias culturas, com o nosso próprio conhecimento e convencimento. Não conseguiremos matar a sede de ninguém assim, mas busquemos sim a palavra revelada do Cristo, que venha jorrar do nosso interior como rios de água viva. E assim como o próprio Cristo encerra, ali em Mateus 16, 24 até 25, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Veja, essa mulher samaritana, ela tinha se perdido completamente. Mas quando naquele dia ela encontrou a fonte de águas vivas, ela se encontrou naquele lugar. Ela nunca mais foi a mesma. E talvez aquela mulher que era conhecida em sua cidade como a pior mulher, a mulher adúltera, a mulher com uma vida, com um histórico terrível, ela passou a ser conhecida como aquela que trouxe a água da vida, aquela que trouxe o Messias, aquela que trouxe a verdade e a liberdade. Eternamente ela foi conhecida diferente. Durante todas as gerações que vieram em seguida, ela vai ser celebrada como a mulher que trouxe a água da vida. Da mesma forma, Pedro, que em um momento, quando recebeu do Espírito Santo a revelação de quem é Deus, ele trouxe essa palavra maravilhosa: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas no momento seguinte, quando ele sacou do seu próprio interior, das fontes de águas pótridas, do seu próprio entendimento, ele disse ao Cristo que ele não iria sofrer a morte, ele não iria sofrer tudo que ele estava dizendo. Não faças isso contigo mesmo, Senhor, não é necessário. Nesse momento, o próprio Cristo disse para ele: Arreda-te de mim, Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Meu irmão, eu te dou um conselho nesse momento. Esqueça das coisas dos homens. Leve a sua mente cativa a Deus. Busque ao Senhor e do seu interior fluirão rios de água viva. Ele te fará essa fonte a jorrar, rios de água viva. Ele vai transformar o seu caráter. Ele vai transformar o seu interior, a sua história. Tudo o que você viveu até agora não importa diante do rio de água viva que quer transformar todo o seu ser. Então, se você até esse momento não teve um encontro verdadeiro, genuíno, transformador com Deus,
Ou se você já teve, mas você se perdeu e transformou a sua vida como uma pedra de tropeço para a palavra de Deus, eu te convido agora. Vamos orar juntos. Vamos pedir para que Deus transforme as nossas vidas nesse canal de vida. Que em nome de Jesus o Senhor seja conhecido e glorificado em nossas vidas. Senhor Deus, eu apresento cada família aqui representada, cada um dos meus irmãos, e eu te peço, faça-se conhecido através de cada um. Que a boca dele, Senhor, seja uma fonte a jorrar águas vivas. Que o Senhor seja conhecido através da atitude de cada um. Que na nossa busca diária o Senhor venha se revelar. Ensina-nos, Senhor, a nos colocar diante de Ti, a buscar de Ti dia a dia, Senhor, o sustento para cada dia. Que, Senhor, no momento de dificuldade, quando nós viermos buscar água, venha apenas a água da vida, que nós estamos buscando constantemente em Ti. É isso que venha para fora. Que nunca seja encontrado em nós os poços profundos cavados na nossa cultura, no nosso entendimento, a palavra que se torna pedra de tropeço para a palavra de Deus, que nunca mais seja encontrada em nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, transforma-nos, purifica-nos, quebranta-nos, transforma-nos nesse canal desimpedido a fluir rios de água viva. Que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.